perdida, por conta de não dar frutos para Ele. Amém? E hoje a mensagem, o tema de hoje é porque Jesus chorou. Jesus, ele pede para os discípulos irem até uma aldeia e pegar um jumento ali que nunca ninguém tinha montado, um jumentinho que nunca ninguém tinha montado. E ele fala assim, ó, se alguém falar para vocês, por que vocês estão mexendo nesse jumento aí? Esse jumento é meu. Fala assim, ó, que o mestre, olha que palavra, o mestre mandou pegar. Você imagina assim, sei lá, pegar um jumentinho que o cara estava cuidando e desamarrar. Alguém fala assim, por que você está mexendo aí? Você fala, o mestre mandou pegar. E ele fala, não, tá bom, o mestre mandou levar, pode levar. E eles pegam, Jesus monta no jumento e ele vai assim, entrando ali em Jerusalém. E o povo vai começar a dizer, no versículo 38, dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Jesus Cristo em cima desse jumentinho e o povo adorando o nosso Deus, dizendo essas palavras. Agora no versículo 41, vai dizer assim, quando Jesus chegou perto de Jerusalém, vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje, e viu a cidade, chorou com pena dela, e disse, ai Jerusalém, se você mesmo soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora vocês não podem ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Amém? Vamos fazer uma oração. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações através da tua poderosa palavra. Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha a governar os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, enquanto nós estamos te ouvindo, quebrando o nosso coração, Pai, pela tua misericórdia nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, não permita, Pai, que venhamos andar cegos nessa terra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, te apresentamos, Pai, a vida dos nossos familiares também. Em nome do Senhor Jesus, declaramos, eu e minha família serviremos ao Senhor. Pai, o Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente, o Deus que cura, que liberta, que restaura, opera as tuas maravilhas, Pai, nas nossas vidas. Aqueles que ainda, Pai, não se arrependeram, convence, Pai, somente o Senhor pode convencer do erro e do pecado. Antes que venha o juízo, Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é misericordioso, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, opera, Pai, as tuas maravilhas, Pai, nas nossas vidas. Dá vista ao cego, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos pela tua misericórdia nesta manhã. Amém, glória a Deus. Podem se assentar. Então o tema de hoje é porque Jesus chorou. Eu vou passar, como é de costume, em alguns textos. Eu vou pedir para os irmãos irem em João capítulo 1. Versículo 1 vai dizer assim:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O versículo 11: e veio para o que era seu, e os seus não receberam. Olha aqui, ó, ele chorou por quê? Porque ele veio ali para o seu povo, os judeus. Eu quero falar da misericórdia de Deus com os judeus, a misericórdia que Deus teve e tem até hoje com os judeus. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. O livro de Isaías fala que, né, Deus, ele criou seus filhos, e quando eles cresceram, eles viraram a costa para o pai. Já pensou? Você que é pai, você que é mãe, você criar um filho ali, e quando ele crescer, você fazer de tudo para o seu filho, e quando ele crescer, ele vira as costas para você, né? Era isso que o povo estava fazendo com o próprio Deus. Eu vou pedir para os irmãos irem em Mateus capítulo 23. Jesus Cristo, ele vai até citar umas palavras fortes, assim, para os filhos dele, assim, aquele Mateus capítulo 23. Versículo 37, ele vai dizer assim, ó: por isso que Jesus chorou. No versículo 37 vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhinhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Então, ó, por isso que Jesus chorou, porque, né, ele enviou ali profetas para falar ali com o seu povo, mas eles não queriam ouvir. Eles matavam e apedrejavam, e Jesus falando assim: olha, eu só queria juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos para proteger. Você vê que aqui ele está falando que eles faziam filhinhos para eles, não para Deus. E assim também é nos tempos de hoje. Muitas igrejas fazem filhinhos para eles, não para Deus. E Deus, ele continua o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. É um Deus misericordioso, enviando sempre servos para fazer filhinhos para ele e tentar tirar essas pessoas, né, dessa cegueira espiritual. E nesse tempo, né, Jesus Cristo, ele está trazendo assim na memória, até mesmo deles: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhinhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Jesus Cristo, ele até enviava assim os teus servos. Eu vou citar um primeiro aqui. O primeiro que eu vou citar é Jeremias. Ele enviou Jeremias assim no templo, na porta do templo, para ficar pregando. Vou pedir para os irmãos irem no livro de Jeremias, capítulo 7. Por isso que Jesus Cristo estava chorando. Você me ajuda aqui, Tati, fazendo um favor? Deixa eu pegar essa garfinha por desse lado.
versículo 1 em diante, só até o vermelho, 11. Ó, presta bem atenção. Igual lemos em Mateus capítulo 23, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhinhos como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Aqui, ó, Jesus está até trazendo na memória deles, assim, até mesmo essa passagem. Olha aqui, ó, ele enviou Jeremias. Você lê para mim? Jeremias capítulo 7, versículo 1. Tem um aqui que é mais... Cadê? É esse aqui, ó. Esse aqui é mais... Alô? Ó, esse aqui, ó. Pessoal, você vê? O pessoal tá... Som, tá. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para a adoração. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. A mensagem era esta: mudem de vida, mudem a sua maneira de agir, e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confiem mais nessas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos uns com os outros. Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem mais as pessoas inocentes neste lugar. E parem de adorar outros deuses, pois isto vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continuem morando aqui, na terra que dei para sempre aos seus antepassados. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto. Depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo, e dizem: nós estamos seguros. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, Jesus, ele enviou Jeremias, não foi apenas uma vez. Vou citar um outro texto aqui, ó, Jeremias capítulo 18. É um texto bem conhecido. Vai dizer no versículo 1: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te falarei. Te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Olha aqui, ó, no versículo 5, Tati. Então veio a palavra a mim do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação, de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Sabe o que o povo vai fazer? Ele enviou Jeremias para falar essas palavras. Mas quando uma pessoa ela quer andar no erro, ela nunca vai reconhecer o seu erro. Por isso que eu falo assim, ó, se a pessoa não se arrepende, né, ela nunca vai conseguir
andar nos caminhos do Senhor, né? Se não houver o arrependimento, a pessoa só consegue andar nos caminhos do Senhor se ela se arrepender mesmo das coisas do mundo. E olha o que eles vão falar, assim, ó, depois que Deus enviou assim Jeremias. Eu vou ler o versículo 18, mas na Nova Tradução Linguagem de hoje, né? Eu gosto das colocações. Eu peço para os irmãos, se quiser anotar, anota, mas acompanhe aqui nessa. Senão você pode estar meditando aí e fala, meu, não está batendo com as colocações que eu vou fazer aqui. E às vezes não bate por quê? Porque essa daqui já está no dicionário. Tem palavras aí que, por exemplo, às vezes você tem que pesquisar no dicionário, né, para facilitar mais assim, o entendimento, para o irmão saber o que o texto está querendo dizer. Por isso que eu já vou jogar aqui na Nova Tradução Linguagem de hoje, que ela já está no dicionário. Tem pessoas que falam assim, eu já vi teólogos falando, eu tinha um grande medo, às vezes, dessa Bíblia aqui, por conta de coisas que as pessoas falavam. Fala assim, meu, ela muda muito assim a linguagem da Bíblia. Eu tinha muito isso. Aí me deram essa Bíblia de presente. Ela ficava no cantinho, eu nem usava ela. Eu comecei a ouvir o Cid Moreira. E eu comecei a acompanhar com a minha Bíblia aqui, a Almeida. E eu falei, meu, não, assim, ali está mais fácil, né, na linguagem que o Cid Moreira estava lendo. E eu depois, deixa eu ver essa Bíblia, comecei a acompanhar. Falei, meu, é igualzinha. E depois eu larguei o dicionário, que antes eu usava muito o dicionário. E graças a Deus eu não estou mais usando o dicionário. Eu uso a Nova Tradução Linguagem de hoje. Eu falo assim, não é com essa linguagem que as pessoas têm que se preocupar. As pessoas têm que se preocupar é com o que o homem está falando. Se ele está fazendo as colocações corretas do Evangelho, ou se ele está levando para o outro lado, né? É aí que está o perigo, não está aqui na linguagem, né? Quanto mais linguagem você estiver, é bênção, né? Eu tenho várias Bíblias, e eu sempre, por isso que eu pego assim, eu jogo em outra, porque eu vejo a melhor colocação. Olha aqui o que o povo vai dizer no versículo 18. Você lê para a gente. Ó, entendeu isso? Deus mandou ele falar aquelas palavras para o povo, mas olha o que o povo vai dizer. Aí o povo disse: vamos dar um jeito de nos livrarmos de Jeremias, pois sempre haverá sacerdotes para nos ensinar, sábios para nos dar conselhos e profetas para anunciar a mensagem de Deus. Vamos fazer acusações contra ele. Olha aí, né? Deus enviava o povo para o povo ali, e o povo rejeitava. Eu posso citar Amós também, né? Mas eu vou citar Isaías. Ó, Isaías 55. Ó, versículo 1 em diante. Ah, todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, e vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro daquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá
para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo e os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão com cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então, por que Jesus chorou? Porque o povo ali não estava reconhecendo ele. E Romanos capítulo 10. Paulo, ele vai até citar as palavras que Isaías citou, Isaías 65, no versículo 2. Mas eu vou ler aqui, Romanos capítulo 10. O versículo é o 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, assim também meus irmãos, nas nossas vidas, se vê que Deus, ele foi misericordioso demais, para com os judeus, mas eles não reconheceram ali. Por isso que Jesus Cristo, ele chega ali, ele olha o templo, ele olha Jerusalém e ele começa a chorar, porque ele veio para salvar os seus e os seus não estavam reconhecendo. E assim também todos os dias Deus está com as mãos estendidas para nos ajudar, sabe, para mudar a nossa situação. Você vê que ele é misericordioso demais, que agora ele veio para os gentios também, que somos nós. Ele fala assim, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E isso está sendo feito. E no mesmo tempo que aconteceu com os judeus, acontece nos tempos de hoje. Pessoas que estão vivendo doutrinas de homens e não estão ali na palavra de Deus, ou pessoas que nem doutrinas de homens estão no mundo e a palavra está sendo pregada. Deus tem feito maravilhas, tem transformado pessoas ali para mostrar que ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E muitas pessoas não estão nem aí. Mas olha o que está escrito no livro de Amós, que é uma profecia que irá se cumprir naquele dia. Amós capítulo 8. Você pode abrir em Jonas, volta aí um pouquinho que você vai encontrar. Amós capítulo 8. Deixa eles acharem. Quer uma água aí, Tati? Não? O versículo é o 11. Você lê pra gente?
Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naqueles dias, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Beceba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Aqui, vai se cumprir até mesmo aquela profecia que Jesus Cristo mencionou em Mateus capítulo 7, no versículo 21, que ele vai dizer: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. No versículo 22 vai dizer: e muitos me dirão naquele dia: eu expulsei demônios, fiz prodígios e maravilhas. Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí se cumpre essa profecia junto com aquela profecia de Jesus, que fala que aqui, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Aquele dia aquelas pessoas vão reconhecer que estavam no erro, que estavam buscando um Deus que não era o Deus verdadeiro, e elas vão querer buscar a palavra, vão ter sede, mas a palavra já vai ter tirado, vai ser arrancada assim. E elas vão fazer de tudo: não, cadê, onde que está a palavra? Eu preciso andar nos caminhos. Não, ainda tem tempo, ainda dá tempo, Pai, por favor. E ele fala assim, igual o hino lá, se não me engano, é o 547, do bom cefeiro já cessou, desse hino. Jesus Cristo já voltou, sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. E as pessoas vão ter sede, vão buscar: não, por favor, mas elas não vão conseguir achar mais nada. A pergunta é assim: você está buscando Cristo? Qual é a sua intenção? Às vezes é você conquistar algo, que é um carro, um apartamento. Às vezes é a faculdade do filho, ou é um trabalho bem sucedido. O que você está buscando, Deus? Se você estiver buscando, com esse pensamento, você não está entendendo o que é o Evangelho. Você não está entendendo o que é o Evangelho. Assim, é necessário você buscar assim o reino de Deus. Assim, tomar posse das palavras. Tomar posse das palavras, porque aqui, Deus, ele me usa sempre para falar para a igreja: legaliza isso. É igual ele falava com Saul, até preguei, citei, 1 Samuel capítulo 15, que foi dado uma ordem para Saul, mas Saul não fez. E assim está sendo na sua vida. E às vezes você pode estar, e está chegando a hora, e pode passar céus e terras, meus irmãos, mas a palavra de Deus não há de passar. Não há de passar. E eu falo assim: isso é a misericórdia de Deus, Ele ainda não voltou. Assim, por isso que devemos se converter, assim, buscar Ele enquanto a gente pode achar Ele. Enquanto a gente pode achar. Vou até pedir para os irmãos irem em Isaías 55. Que Deus tem falado para você tirar, para você legalizar. Do mesmo modo que ele falou para Saul, entenda isso: Saul não fez, você viu que ele não teve dó, ele rejeitou. Tira isso do seu coração, assim, não,
tudo tem o seu tempo, sabe? Tudo tem um tempo ali para Deus. Ele é eterno, nós não somos eternos. Olha, eu perdi um primo meu, que ele teve um infarto fulminante. Você entendeu? Estava novo. E aí, perdi um amigo também, um infarto fulminante. Sabe, assim, o Ed mandou um vídeo lá, que é de chorar. Assim, eu creio, no primeiro vídeo que ele mandou, no outro eu falei que era montagem. Mas assim, pessoas que ouviram, estava cavando lá um poço lá, não sei que ano foi aquilo ali, mas ouviam vozes. Deus, ele pode fazer isso. Pessoas gritando no inferno, gritaria que eu falo, meu, isso é o inferno mesmo. 86, né? 86. Assim, olha, eu falo assim, meus irmãos, Deus está sendo misericordioso na nossa geração. Olha, eu caí de uma árvore que esse meu braço veio parar aqui em cima. Eu não rangi os dentes. E foi questão de 6 horas. Aquela dor que estava sendo insuportável cessou. Eu não senti mais dor. Eu passei uma semana sem tomar anestesia, assim, sem colocar meu braço num lugar. Eu não sentia dor. Só se eu fosse pegar alguma coisa que eu sentia dor. Mas agora, no inferno não. No inferno não, é uma dor que ele fala de ranger os dentes, e é o que? Eterna. Assim, não é assim, ó, doeu agora, parou. Não, não para, 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 não para. Então, que Deus tem falado para você fazer, né? Tira, isso é fé, né? Tira, se teus olhos te faz pecar, arranca se teus pés te faz pecar, arranca, como ele fala para assustar a gente, arranca seus braços, arranca seus olhos ali, arranca seus pés. Eu não sei, às vezes é a bebida, às vezes é uma amizade, né? Às vezes é uma televisão. Arranca, porque ele fala assim, é melhor você entrar no reino dos céus cego, manco, aleijado, do que tendo os 2 pés no inferno, ou os 2 braços, ou os 2 olhos, né? Essa é a misericórdia de Deus. Olha, Isaías 55. Eu estou aqui só para ensinar mesmo, meus irmãos, pela misericórdia de Deus. E eu falo, existe pecado no mundo espiritual, onde que as pessoas não vê muito assim. Estava conversando com o irmão Leandro, né? Deus me usa muito para revelar o pecado no mundo espiritual, sabe, que as pessoas cometem, que é a idolatria, sabe, as igrejas fazendo idolatria, trazendo as pessoas por conta da sua idolatria, por conta das suas concupiscências, né? Isso é idolatria. As pessoas têm que vir por conta disso aqui, por conta do evangelho, né? Às vezes, pastor, essas suas palavras me santificou. Hoje eu estou firme e forte no caminho. E continue, porque precisa transformar mais gente, ter essa visão, sabe? As bênçãos são as consequências das nossas ações. E tem coisas que Deus não vai mudar. Às vezes pessoas querem mudança dentro de casa, mas é necessário você mudar por dentro. Você mudando por dentro, você vai mudar a sua casa. Porque se você está bonita por dentro, por fora as pessoas vão ver a beleza que está dentro de você. Aí a sua casa vai ser mudada, né? A misericórdia de Deus vai alcançar os seus familiares. Às vezes as pessoas estão buscando coisas que não têm valor, assim, que é riquezas, não estão focando ali, pedindo a ajuda de Deus. Até mesmo me ajuda a tirar esse pecado da minha vida, né? Agora tenha misericórdia dos meus filhos, né? Dos meus irmãos. Versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Onde você acha que Deus está? A palavra fala que Ele está perto. Quando Ele fala que Ele está perto, olha aqui, eis que bate em tua porta. Aqui, se você ouvir a minha voz
eu entrarei, farei em você morada, e vou semear com você. Eu vou semear, é aqui, ó. É aqui que Deus quer entrar. Aqui está o caminho da salvação, porque aqui é onde que você obedece a Deus. Você fala assim: não, eu vou fazer conforme Deus está falando, mesmo que às vezes vai contra a minha vontade, mas eu vou fazer. Eu vou confiar em Deus. É por isso que a palavra fala que o reino de Deus é tomada à força. Não, o reino de Deus, ele é tomado à força. As pessoas, né, não sei quem estava me mostrando os decretos que eles querem fazer, sabe? Pai casando com filho, sabe? Assim, mãe casando com filho, com filha. Os decretos que eles querem fazer. E eu falei assim: é escolhas. Se a mãe quer casar com o filho, a palavra de Deus fala que as coisas só vai piorar. Aí a escolha deles. Agora, eu faço as minhas escolhas. Eu faço as minhas escolhas. Eu faço as minhas escolhas. É isso que Deus está falando. Faça as suas escolhas. Faz as suas escolhas. Ele está aqui, ó. E ele fala, do mesmo modo que ele falou com o povo aqui através de Isaías, ele repete essas palavras para o nosso coração. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, nem sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia. Sabe, igual eu citei Mateus capítulo 23, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas e apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhinhos? Às vezes Deus está falando com alguém aqui, que Deus já enviou pessoas, usou parentes, para falar assim: olha, eu estou tentando te dar um livramento. Um livramento, te ajuntar. Assim como a galinha junta os seus pintinhos. Você já viu a galinha defendendo os seus pintinhos? Já viu? Eu vi uma galinha enfrentando uma cobra. Aí de soltar, enfrentando uma cobra para não... Assim é Deus nas nossas vidas. E ó, quero falar que andando nos caminhos do Senhor, você não vai ter guerra. Vai dizer, não, você vai ter guerra sim, mas quem vai guerrear por você é Deus. Se você ficar em oração e jejum, fazendo igual Ezequias, quando o rei Senaqueribe, olha aqui o que o rei Ezequias fez, hein? Colocou a casa de Deus em ordem, né? Assim é quando a gente coloca a nossa vida em ordem. O inimigo fica furioso, porque ele sabe que ele não perde apenas um, ele perde ali praticamente a família toda. Mas isso também não impediu de ele enfrentar guerra, de um inimigo ali, né, não se irá com ele. E o inimigo se irou. Tem Isaías 37, o inimigo manda mensageiro com palavras assim assustadoras, falando assim: olha, eu destruí outros países e assim eu vou fazer com vocês. Mas os outros não andavam com Deus. A diferença é que Ezequias estava andando com Deus. Ezequias falou: é mesmo? Sabe de nada, inocente. Eu vou orar, eu vou jejuar e vou apresentar ao Senhor. E ele foi para o templo apresentar para o Senhor. Olha aqui, ó, como a galinha junto protege os seus pintinhos. O inimigo, ele pode se irar com você, mas ó, você tem a receita. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principado e potestade. Você sabe qual que é o remédio, né? O segredo para a gente vencer as batalhas. Ezequias, ele vai usar
as ferramentas corretas. Ele vai jejuar, ele vai orar, e ele se pôs a buscar o Senhor. O rei Senaqueribe, ele pega umas cartas e envia para ele: ó, leia essas cartas aí, rei Ezequias. Ezequias lê assim: é mesmo, vou apresentar para o nosso Deus. Ele vem para o templo e coloca no altar. Assim também, meus irmãos, olha aqui, ó, tem pessoas que não estão buscando a salvação. Assim também, olha, escreve o seu pedido de oração. É luta espiritual. Escreve, traga aqui, ó, vamos apresentar. É o filho, às vezes, por exemplo, o inimigo está confrontando com o filho. Traga aqui, vamos interceder, vamos apresentar assim para o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu estou levando, ó, sexta-feira estava chovendo, eu fui para o monte lá cumprir com o meu propósito, orando ali sozinho ali. Deus, e você faça a sua parte, creia no que eu estou dizendo. A nossa luta é espiritual. No sábado eu estava lá de novo, olha aqui, Deus, apresentando. E aqui no altar estamos apresentando também. Creia, usa, né, a nossa fé, né, essas ferramentas, né? Às vezes a gente usar ali o braço, as mãos, só se for para orar, para clamar a Deus. Então faça igual o rei Ezequias. Você vê que Deus depois ele dá a vitória, né? E o rei Senaqueribe, ele é destruído. Assim eu falo para os irmãos, né? Pegue essa receita. Mas olha, meus irmãos, é ouvindo a palavra e tirando aquilo que sabe. Aí você vai vencer as batalhas. Senão, você não vai vencer as batalhas. Amém, meus irmãos? Então a palavra que Deus colocou no meu coração é essa, né? Entendemos porque Jesus Cristo chorou. Amém? Que ele estava vendo ali a misericórdia que ele teve na vida dos judeus, e eles não reconheceram Cristo. Amém, meus irmãos? Então quero trazer essa reflexão. Começa a buscar Deus, assim, ó, se fortalecer. Assista as pregações. Tem pessoas que, olha, isso que eu falo é sério mesmo. Tem pessoas que nem assistem pregações, sabe? Olha, e ainda dói meu coração se tiver obreiro e levita que não está ouvindo as pregações, os ensinamentos que eu estou. E eu estou falando sério, meus irmãos. Os ensinamentos que eu passo não é historinha não, sabe? É ensinamentos que vai nos levar para o reino de Deus. A pessoa que não está, às vezes não dá para vir, Deus entende lá porque não está dando para vir, mas assim, faça igual o Leandro, vai lá, assista. Ó, pastor, eu assisti, né? Assim eu passei, assista e toma posse. Se as pessoas não estão tomando posse, toma você, né? Porque a nossa fé vem pelo ouvir, meus irmãos, é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Então eu peço para os irmãos estarem ouvindo. Aqueles que não estão ouvindo, eu estou falando agora, você pode ter certeza que amanhã, quarta-feira, vai vir a pregação, aí vai deixar o cansaço. Não, tem tempo para ficar lá no celular, mas não tem tempo para ouvir a palavra de Deus, né? E Deus está sendo misericordioso, né? Então faça a sua parte, né? Assista, creia nisso que eu estou falando, meus irmãos, creia nisso que eu estou falando. Amém? Assista, e não só assista as pregações daqui, se alimenta mesmo. Se não tiver, pastor, não tem uma pregação, eu já ouvi a pregação, ouve outra, né? Assim, ouve lá Cid Moreira, lendo Timóteo, lendo 1 Coríntios. Quanto mais você ouve, mais você vai confiar em Deus, né? Você vai perseverar, meus irmãos, é quando você está sendo atacado no mundo espiritual também. O diabo está louco para fazer você pecar, para fazer você desistir, e você vai ali ouvindo a palavra: não, eu vou perseverar, porque eu sei que uma hora ele vai voltar, e ele vai querer me pegar com as vestes limpas, né? E eu não vou ceder. Uma hora o diabo vai fugir de você, ele foge, né? É questão de tempo, assim como ele vem me atacar, né? E ele foge porque eu me refugio no Senhor, assim também é. Creia nessas palavras, mas não se entrega, persevere,
persevere. Amém, meus irmãos? Então esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração para estar passando assim para a igreja. O que é buscar o Senhor de todo o coração. Assim, eu vou até finalizar aqui, ó, Jeremias capítulo 29. Tati, aqui ó, só para, igual eu disse, Deus usou Jeremias, não foi uma, não foi duas, não foi bastante vezes. Eu vou ler aqui ó, o versículo, capítulo 29, o versículo 8 primeiro, em diante. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos a vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome, e não vos enviei, diz o Senhor. O que é os falsos profetas? Ó, meus irmãos, nós somos os gentios. Você vê que Jesus Cristo ele fala assim, ó, quando vocês forem orarem, não useis de vãs repetições como fazem os gentios. Porque os gentios, eles não sabem orar, e nós somos os gentios. Os judeus, ontem eu estava pregando para os obreiros, e a palavra fala para a gente ser mais fiel do que os fariseus, né? Você lembra a pregação de ontem? É porque, por exemplo, eles guardavam ali as festas, né? Eles temiam ali a palavra de Deus, né? A única coisa que eles não tinham ali era misericórdia. Eles não sabiam ser misericordiosos. Por isso que Jesus Cristo vai falar assim, ó, guarda dos fermentos, né, dos fariseus. E aqui ó, os falsos profetas é isso. Assim nós somos pecadores, sabe? Sempre tem algo ali para Deus estar falando com a gente, nos ensinando. Aí vem os falsos profetas e fica falando, sabe? Ó, Deus vai fazer isso. Eu sei que Deus irá fazer, sabe? Mas assim, se a palavra não for pregada corretamente, quando a palavra é pregada corretamente, já é difícil as pessoas reconhecer, igual o tempo aqui ó, de Jeremias. Você vê que ele está pregando corretamente, ó, vocês estão errados, não é desse jeito. As pessoas já eram difíceis de reconhecer. Você imagina pregando erroneamente. Igual aqui, você vê que erroneamente as pessoas estavam crendo ali num erro. Você entendeu? Então, assim, o jeito correto mesmo é esse jeito, é ensinamento. Eu falo pregar, qualquer um prega. Agora ensinar é só os escolhidos de Deus, né? E esse é o jeito. Olha, eu não estou pregando, fazendo filhinhos para mim. Eu estou pregando o evangelho, a salvação, né? E é a palavra de Deus. Então começa, sabe, a largar aquilo que Deus, sabe, Ele já tem falado para você. E começa a se santificar. Quando você passar no deserto, assim, não murmura, não coloca Deus à prova. Você entendeu? Tem um texto, eu já passei ensinamentos, vou estar repetindo, né? Vou estar repostando algumas mensagens que eu já passei, né? Assim, não faça, que o diabo quer que você peque no mundo espiritual também. Ele conhece as escrituras. Você vê que quando ele leva Jesus para o deserto, ele sabe que Jesus ali não está na fornicação, não está, sabe, falando mal de ninguém. Aí ele fala assim, então vamos ver no mundo espiritual. Vai, faça essa pedra aí se tornar pão. Sabe, me adora, eu te dou todas as riquezas, eu tiro você dessa situação. Sabe, olha, meus irmãos, e olha, creia nisso que eu vou falar, né? O diabo,
ele ajuda aqueles que querem ser ajudados, querem dinheiro. O diabo faz isso. O diabo ele prejudica aqueles que querem ser prejudicados. Mas o diabo ele chega assim para te tirar da salvação. Ele assim, ó, vou colocar um exemplo aqui, ela está nos caminhos do Senhor, está aqui, ó, na leitura, né? O diabo vem assim, ó, fala assim: olha, tá vendo essas notas aqui, ó, toma, tudo para você. Mas você tem que, ele não vai falando, ele não vai chegar em você e falar, mas ele vai colocar dinheiro, ele vai roubar ali o seu tempo, sabe, para você não ter tempo para Deus. E quanto mais você se afasta de Deus, mais longe dele, mais assim, aí que você não vai ter temor. Isso acontece com muitas pessoas e vai te afastando. Então não fica pensando que o diabo ele só quer deixar as pessoas lá na droga. Não. Você entendeu? Ele quer afastar as pessoas de Deus, que ele sabe o fim delas. Ele quer provocar Deus. E como ele faz? Às vezes dando riqueza. Você vê que ele não prometeu riqueza para Jesus? Sim ou não? Ele poderia dar riqueza para Jesus? Ele dá riqueza para muitas pessoas, né? Então tenha isso. Mas assim, não confia em Deus. Confia em Deus. E olha aqui, ó, no versículo 11. Igual eu falo, creia nessas palavras. No versículo 11 aqui, Tati. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, ó, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Então não fica na mente assim, ó, eu me batizei, né, assim, já estou salvo. Você tem que buscar, a salvação é todos os dias. Todos os dias você tem que tomar cuidado para não cair nos laços de Satanás, né? Todos os dias você tem que lutar contra você mesmo, contra os seus pensamentos, né? Todos os dias você tem que fazer renúncia, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração, né? Então assim, ó, busca assim a salvação, meus irmãos. Vou voltar para finalizar em Lucas capítulo 19. Sabe a oração que eu faço? Sim, para Deus me fortalecer, meus irmãos. Eu estava até no ciclo de oração falando da oração de Jacó. Jacó falou assim: Deus, se o Senhor for mesmo comigo, né, que o Senhor não venha deixar faltar nada para mim, nem comida, nem vestes, aí o Senhor será o meu Deus. E Deus cumpriu ali com o voto que ele tinha feito. Mas eu já faço uma oração ao contrário. Fala assim: Deus, se o Senhor me fortalecer, Pai, em todos os momentos, porque olha, meus irmãos, pode chegar um momento das pessoas não querer ouvir a palavra de Deus, Deus me deixar sozinho, e eu tenho que ser um Paulo da vida. Eles não ouviram o Senhor, e eu tenho que permanecer pregando a palavra de Deus. Isso daqui é parede, eu não posso estar preso nisso, né? E a única coisa que eu peço para Deus, para Ele me fortalecer, para mim não perder a minha salvação, não ficar assim, estou só, me abandonaram. É isso que eu peço para Deus. E ouve a palavra dele, porque quando a palavra dele é pregada, as pessoas, elas fogem, elas não aceitam ser confrontadas. Então ora para Deus, né? O mesmo, venha me fortalecer, Deus, que o diabo ele está aí, e ele está destruindo muitas pessoas. Amém? Você lê para mim, fazendo um favor. Isso. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse:
Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Denise, faz uma oferta para mim, fazendo favor. Uma oferta.